Meu nome é Ana Clara, tenho 25 anos e sou formada em medicina. Desde criança, lutei muito para conquistar cada passo da minha trajetória. Cresci em uma casa humilde, onde sempre faltava alguma coisa, mas nunca determinação. Eu já era casada, tinha uma filha pequena, a Luísa, e uma rotina exaustiva que me consumia entre plantões, casa e cuidados com a família que eu mesma construí. Além disso, havia outra pessoa por quem eu me esforçava, minha irmã mais nova, Bianca, de 22 anos. Bianca sempre foi mimada e teimosa, mas tinha decidido que queria seguir meus passos e também ser médica. No começo, achei que era apenas uma tentativa de competir comigo, mas, com o tempo, percebi que ela realmente tinha potencial. Por isso, todos os meses, eu ajudava a pagar a faculdade dela. Além disso, recentemente, eu havia comprado a casa onde cresci. Era uma forma de garantir um lugar seguro para os meus pais, Marina e Joaquim, que, mesmo com todas as dificuldades financeiras, fizeram o possível para me ajudar a estudar. A casa estava no meu nome, mas, por respeito, decidi deixá-los morando lá. No entanto, minha relação com eles nunca foi fácil. Mesmo com todo o esforço que eu fazia para ajudar, minha mãe e meu pai pareciam nunca estar satisfeitos. Sempre havia reclamações e ofensas, tanto pessoalmente quanto por mensagens. Minha mãe, em particular, me acusava de ser uma filha ingrata, de ter me afastado da família após minha formatura. Meu pai, por sua vez, dizia que eu era metida e só pensava em mim mesma. No fundo, eu sabia que não era verdade. Minha rotina era pesada, e o pouco tempo que tinha era dedicado ao meu marido, Henrique, e à pequena Luísa. Mesmo assim, aquela cobrança constante pesava no meu coração. Eu me sentia presa entre o amor pelos meus pais e a dor de nunca ser suficiente para eles. Em um domingo, decidi que era hora de enfrentar a situação de frente. Resolvi ir até a casa dos meus pais para um almoço em família. Quando cheguei, encontrei Bianca estudando na sala. Aquilo me deu um misto de orgulho e alívio, como se, pelo menos com ela, meu esforço estivesse fazendo diferença. Enquanto isso, minha mãe estava na cozinha, mexendo em panelas, e meu pai estava sentado na varanda. O cheiro do almoço me trouxe uma nostalgia quase sufocante. Contudo, assim que cruzamos a porta, as críticas começaram. Finalmente apareceu, hein, doutora Ana Clara? Está tão ocupada que nem lembra que tem pais, disse minha mãe, sem sequer olhar para mim. Respirei fundo, tentando não responder, mas Henrique, ao meu lado, apertou minha mão. Ele sabia o quanto aquelas palavras me feriam. Você não acha que deveria dar mais atenção à família, Ana? Porque agora parece que tem outra, e a gente ficou esquecido, acrescentou meu pai, em um tom frio e cortante. Olhei para Luísa, que brincava inocentemente no canto da sala, e senti um nó na garganta. Tudo o que eu queria era proteger minha filha daquela toxicidade. Quando fomos para a mesa, a situação piorou. Minha mãe começou a criticar meu jeito de criar Luísa, dizendo que eu deveria passar mais tempo com ela em vez de me esconder no trabalho. Depois, começou a falar de Henrique, insinuando que ele era folgado por não ajudar mais financeiramente. Foi então que Henrique, que sempre manteve a calma, respondeu. Com todo respeito, dona Marina, mas isso é uma falta de consideração com tudo que Ana faz. Ela carrega essa família nas costas, inclusive pagando a faculdade da Bianca, e o que recebe em troca são só ofensas. O silêncio na sala foi como um barril de pólvora prestes a explodir. Minha mãe bateu a mão na mesa, e meu pai gritou. Então vocês acham que estão fazendo um favor para a gente? É isso? A casa é de vocês, não é? Então, por que não tiram a gente daqui logo? A briga se tornou generalizada. Bianca tentou intervir, dizendo que eu não tinha culpa, mas minha mãe começou a gritar com ela também. Não aguentei mais. Peguei Luísa no colo, virei para Henrique e disse. Vamos embora. No caminho de volta para casa, o silêncio era insuportável. Finalmente, Henrique disse. Por mim, eu não volto mais lá, Ana. Você não merece isso. Olhei para ele e apenas assenti. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu sabia que ele tinha razão, mas o que eu poderia fazer? Eram meus pais, minha família. Não podia simplesmente abandoná-los, ou podia? Aquela semana seguiu seu curso com a rotina frenética que eu já estava acostumada. Entre o trabalho no hospital, as visitas regulares ao consultório e as responsabilidades como esposa e mãe, eu mal consegui processar o que aconteceu naquele domingo tenso. Minha cabeça estava cheia de perguntas e sentimentos conflitantes. Eu tentava focar no que era importante: minha família, minha carreira, a felicidade da minha filha.
Mas a pressão sobre mim, vinda dos meus pais e da minha irmã, parecia estar cada vez mais forte. Então, na sexta-feira seguinte, meus pais e minha irmã, Bianca, apareceram de surpresa na minha casa. O dia estava tranquilo e, de repente, o som da campainha me tirou de minha paz momentânea. Quando abri a porta, vi meus pais e minha irmã, com expressões de quem queria resolver algo, mas não sabiam como abordar. Nossa, vocês parecem tão estranhos depois do último almoço em nossa casa, disse minha mãe, olhando para mim com aquele olhar de quem queria provocar, mas sem saber bem por onde começar. Eu fiquei em silêncio por um momento, deixando a tensão tomar conta de mim. Sabia que esse encontro não seria fácil. Olhei para Henrique, meu marido, que já havia se levantado para cumprimentá-los com educação, oferecendo café a todos. Ele sempre foi assim, tentando suavizar os conflitos, mas eu sabia que ele também estava tão cansado dessa situação quanto eu. Sentamos todos na sala, e logo o clima começou a pesar. Não demorou muito para que as provocações começassem. Meu pai, com aquela voz autoritária, disse: Filha, eu sei que você comprou aquela casa, e está no seu nome. Mas você não acha que seria melhor transferir essa casa para o nosso nome? Afinal, nós moramos lá, e é algo que pertence à nossa família. Naquele instante, meu coração disparou. Eu sabia que isso viria, mas ouvir em voz alta foi como um golpe. Eu olhei para Bianca, que estava ao meu lado, e percebi que ela estava esperando minha resposta com uma expressão de quem se achava no direito de herdar a casa. Não que eu tivesse dado qualquer indicação disso antes, mas eu sabia que, para ela, isso era um sinal de que ela também queria algo mais. Eu respirei fundo e, sem hesitar, falei: Não, Bianca, não vou transferir a casa para o nome de ninguém. Ela está no meu nome, e é um bem que eu adquiri com o meu esforço. Não é só uma questão de bens materiais, é algo que faz parte da minha independência. Naquele momento, minha mãe se enfureceu. A sua expressão, de um sorriso falso, deu lugar a uma raiva evidente. Ela bateu a mão na mesa e disparou: Como assim você não vai transferir para o nosso nome? O que você está planejando fazer com aquela casa? Está pensando em nos deixar para trás? É isso? Eu senti o peso das palavras dela como se fossem um ataque pessoal. Fiquei ali, de frente para minha mãe, sem saber o que dizer. Era difícil explicar que a razão de eu não querer transferir a casa não tinha nada a ver com desconfiança, mas com o direito que eu tinha de decidir sobre a minha vida e as minhas conquistas. Meu pai, que estava quieto até então, levantou-se com um olhar furioso e disse: Então vamos embora. Não vamos mais voltar aqui. Já basta. Eu olhei para ele, tentando entender por que ele estava tão irado. Tudo que eu fiz foi colocar limites, algo que eu achava justo, mas para eles parecia uma traição. Pai, não é isso. Não estou dizendo para vocês não voltarem mais aqui. Mas essa decisão está tomada. A casa não será transferida para o nome de vocês. Eu não posso fazer isso. Mas a reação foi pior do que eu imaginava. Bianca, que estava quieta até então, se levantou com raiva e apontou o dedo para mim. Você não vai fazer isso. Você vai ver, ela disse, com um tom ameaçador, algo que eu nunca imaginei ouvir dela. Aquele momento foi como um estalo. Eu sabia que a situação estava se tornando insustentável. Eu sempre tentei ser compreensiva, sempre me coloquei no lugar deles, mas agora, parecia que não havia mais espaço para o diálogo. O que eles queriam de mim era algo que eu não poderia ceder. Henrique, que até então se mantivera calmo, se aproximou de mim e, com a mesma tranquilidade de sempre, disse: Eu te avisei, Ana. Seus pais e sua irmã não são fáceis de lidar. Eles estão passando do limite. Eu sabia que ele tinha razão. No fundo, eu já sentia que essa situação tinha chegado ao ponto de não ter mais volta. Mas o que me apertava o coração era que, mesmo assim, eu não queria perder minha família. Mesmo depois de tudo, eu queria acreditar que, no fundo, ainda havia uma chance de tudo se resolver. Enquanto isso, Luísa, minha filha, apareceu na sala, com os olhinhos curiosos, e perguntou: Mãe, o que está acontecendo? Eu a abracei imediatamente, tentando esconder a tristeza que se formava em meu peito. Nada, filha. É coisa de adulto. Vai brincar com as suas bonecas. Ela me deu um beijo na bochecha e voltou para o seu quarto. Mas eu sabia que, mesmo sem entender completamente, ela sentia o peso da tensão no ar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando, remexendo nas palavras que ouvi, tentando entender o que meus pais queriam realmente. Por que queriam tanto a casa? Por que tudo parecia girar em torno disso?
Aquela semana estava prometendo muito para mim, mas o que aconteceu foi algo que eu nunca imaginei passar. Eu estava no hospital particular onde trabalhava, atendendo pacientes, quando de repente ouvi um barulho alto na recepção. As vozes eram familiares, mas eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Quando fui até lá, vi meus pais, e ao lado deles, um segurança em pé e a recepcionista, claramente incomodada. O que está acontecendo aqui? Perguntei, tentando entender. O segurança rapidamente respondeu. Olha, esses 2 idosos vieram aqui querendo falar com você de qualquer jeito. Eu olhei para os dois, atônita. Não acreditava que meus pais estavam ali, naquele momento. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o segurança me disse que não podiam ser barrados. A raiva começou a subir, mas tentei manter a calma. Eles são os meus pais, falei, agora ciente da situação. Eu estava dividida entre o que era profissional e o que era pessoal. Mas naquele momento, meu pai começou a gritar, sua voz ecoando pelo hospital. É isso aqui que dá. A gente paga a faculdade, a gente dá tudo que pode, e você, filha, depois de se formar, vem nos humilhar assim, trabalhando nesse lugar, como se a gente fosse ninguém. Eu olhei para ele, sem saber como reagir. Respirei fundo e tentei explicar. Pai, não estou te humilhando, não estou humilhando a mamãe. Eu só estou dizendo que aqui é o meu ambiente de trabalho, e vocês apareceram sem aviso, sem ninguém me avisar. Afinal, o que vocês querem de mim aqui? Eles se calaram por um momento, como se tivessem que se preparar para o que viriam dizer a seguir. Foi então que meu pai, com uma expressão séria, falou de novo. A gente quer que você transfira a casa para o nosso nome. Aqui estão os papéis, é só assinar e transferir. Não tem segredo. Eu fiquei paralisada. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Meu coração acelerou, mas eu me segurei. Peguei o papel das mãos deles, e sem pensar 2 vezes, rasguei na frente deles. O olhar desesperado deles foi a única coisa que consegui enxergar, enquanto o som do papel sendo rasgado preenchia a sala. Não faça isso! Minha mãe gritou. Você não pode fazer isso. Você não tem ideia do que está fazendo. O que custa transferir a casa para o nosso nome? A gente tem planos com essa casa. Eu olhei para eles, tentando processar o que estava acontecendo. Eles realmente pensavam que eu faria isso, que eu cederia à pressão deles, como se fosse algo simples, como se fosse uma obrigação minha. O quê? Perguntei, sem acreditar. Vocês querem vender a casa e sair da cidade? Isso é o que querem? Na minha cabeça, a ideia de vender a casa, de me livrar daquela pressão, passou rapidamente. Mas então, com um clique de consciência, eu me dei conta de que não era isso que eu queria, não era isso que eu merecia. Eu não vou transferir a casa, respondi com firmeza. Se vocês quiserem ir embora, me entreguem as chaves da casa e aluguem outro lugar para morar. Ou, melhor, se quiserem, eu pago o aluguel para vocês em outra cidade, para que possam morar tranquilos. Mas não vou ceder a esse pedido. A reação deles foi imediata. Eles se olharam com uma expressão de desprezo, como se não tivessem mais nada a perder. Então, meu pai se levantou e, com raiva, falou: Você não tem jeito mesmo. Vai pagar o preço por isso. Eles saíram da minha sala, batendo a porta com força, e eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Naquele momento, as lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse controlar. Sentei na cadeira, minha mente em um turbilhão de sentimentos. Eu estava com tanta raiva, mas também me sentia traída, como se todo o esforço que eu fiz para conquistar minha independência tivesse sido em vão. Eu olhei para o relógio, tentando focar em qualquer coisa para não pensar em tudo o que acabará de acontecer. Eu sabia que não conseguiria continuar com meu trabalho direito naquele dia. Eu estava emocionalmente exausta, e a presença dos meus pais, mais do que nunca, me fazia sentir que eu nunca teria paz. Eles não queriam apenas a casa, eles queriam me controlar, queriam me dominar. Eu queria estar em outro lugar, em qualquer lugar, onde ninguém pudesse me alcançar. Mas, naquele momento, me senti sozinha e derrotada. Naquele dia, depois do que aconteceu no trabalho, eu não aguentei. Saí mais cedo do meu emprego e fui direto para casa. Estava exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Cheguei em casa e desabei. A conversa com meu marido foi um turbilhão de angústia, e ele, tentando me acalmar, me deu algumas ideias, mas nada parecia aliviar a pressão que eu sentia. Enquanto conversávamos, meu celular apitou, e era uma mensagem de minha irmã, avisando sobre a comemoração dela na semana seguinte.
Eu até pensei em responder dizendo que não iria, mas depois de tanto sofrimento, resolvi que deveria ir. Não queria ficar isolada, mesmo sabendo que aquilo poderia me afetar ainda mais. Meu marido também não queria muito, mas, no fundo, sabia que seria uma oportunidade de tentar acalmar as coisas. Decidi então, com muito pesar, mandar uma resposta para minha irmã dizendo que iria à comemoração, afinal, seria algo importante para ela. Mas enquanto pensava nisso, meu marido sugeriu algo. Ele sugeriu que a melhor solução seria vender a casa onde meus pais moravam, assim, eles seriam forçados a sair. Aquela ideia me soou como uma faca no peito. Eu olhei para ele e disse que não poderia fazer isso com meus pais, não poderia colocá-los na rua, ainda mais sabendo que eles estavam tão apegados àquela casa. Meu marido me olhou com uma expressão que misturava tristeza e preocupação, e disse que, enquanto isso não fosse feito, nós nunca teríamos paz. Ele tinha razão, eu sabia disso, mas simplesmente não conseguia tomar uma atitude tão drástica. A decisão de vender aquela casa parecia cruel demais para mim. Eu queria manter minha família unida, sem causar mais discórdia. A semana passou rápido, e logo chegou o dia da comemoração. Eu estava me arrumando, me sentindo ansiosa e desconfortável, como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Naquela manhã, minha mãe me ligou, e antes mesmo de eu dizer alô, ela já começou a me ofender, dizendo que eu não poderia me atrasar, que era um momento especial para minha irmã. Eu, já exausta das discussões e pressões, tentei me acalmar. Mãe, eu já estou me arrumando e logo chego aí. Tentei responder calmamente, mas ela continuou a me xingar e a gritar ao telefone. Eu desliguei furiosa. Por um momento, quase desisti de ir, mas, ao olhar para meu marido e minha filha, vi que eles estavam prontos, esperando, e eu sabia que, apesar de tudo, precisava seguir em frente. Eu tremia só de pensar no que nos aguardava naquela comemoração. Sabia que não seria uma noite fácil, mas, de alguma forma, sentia que não tinha escolha a não ser enfrentar o que estava por vir. Quando cheguei na comemoração da minha irmã, tudo parecia tranquilo. A festa estava cheia, as pessoas conversando e se divertindo, mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. Cada passo que eu dava naquele lugar, uma sensação de desconforto aumentava. Eles tinham me pressionado tanto, me feito sentir pequena e culpada, que eu sabia que a hora de colocar tudo em seu devido lugar tinha chegado. Enquanto estava lá, tentando encontrar algum equilíbrio entre o que era certo e o que era mais fácil, minha irmã se aproximou de mim, e o que ela disse foi como um soco no estômago. Ela falou em voz alta, na frente de todos, com um tom frio e desdenhoso. Você não é mais da família. Meus pais completaram, saia, celebraremos sem você. As palavras dela ecoaram na minha cabeça, e, por um instante, o mundo pareceu parar. Eu olhei para eles, meus pais, com os olhos vazios e implacáveis, e uma onda de raiva tomou conta de mim. Não podia mais suportar aquilo. Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, falei. Eu vou cancelar os pagamentos da faculdade da minha irmã, e vou vender a casa da família. Na hora, todos ficaram pálidos. Vi o rosto de minha irmã mudar para uma expressão de incredulidade, e meus pais começaram a se mexer nervosamente, tentando reagir. Você não é louca de fazer isso, disse minha mãe, sua voz tremendo. Eu já passei dos meus limites. Olha o que vocês acabaram de dizer na frente de todo mundo. Acham mesmo que vou continuar a pagar a faculdade da minha irmã e permitir que vocês vivam aqui de graça? Eu vou vender essa casa, e a partir de hoje, não pago mais nada da faculdade dela. Aquelas palavras saíram com uma força que eu nem sabia que possuía, e ao olhar para o meu marido e minha filha, que estavam ao meu lado, eu disse: vamos embora. A reação das pessoas que estavam ali foi surpreendente. Algumas até começaram a bater palmas, como se reconhecessem que eu finalmente tomava as rédeas da minha própria vida. Mas para meus pais e minha irmã, aquilo era um golpe devastador. Eles começaram a me pedir perdão, implorando para que eu não fizesse isso, mas já era tarde demais. Eu virei as costas, e não me importei com mais nada. Entrei no carro, e, assim que a porta se fechou, as lágrimas começaram a cair. Eu tentei me controlar, mas a dor de tudo que eu tinha feito, e de como minha família tinha me tratado, me esmagava. Meu marido me olhou, sempre ao meu lado, e com palavras de apoio e força, me disse que eu era forte e que tudo aquilo passaria. Mas eu sabia que o que eu havia feito não seria esquecido. Aquela decisão marcaria minha vida para sempre. Eu nunca mais olharia para minha família da mesma maneira, e aquela noite ficaria gravada na minha memória, para sempre. A semana passou e, com ela, tudo que eu havia prometido se concretizou. Eu vendi a casa, com um peso no coração, mas sabendo que não poderia voltar atrás.
Meus pais, sem mais opções, foram obrigados a sair e foram morar de favor na casa de uma tia minha. Minha irmã também teve que parar a faculdade. Faltavam apenas 3 anos para ela se formar, mas eu não poderia continuar ajudando. Aquilo me doía, mas era minha decisão, e eu precisava ser firme. Eu estava exausta das humilhações que passava ao lado deles. Após a venda da casa, eu guardei o dinheiro na minha conta, e meus pais, sem condições de se manterem naquela cidade, decidiram ir embora para uma casa simples no Ceará, um lugar de onde eles vieram. Era o que restava para eles. Pelo menos lá eles teriam um teto, algo deles. Minha irmã também foi obrigada a ir. Eles ficaram morando lá enquanto eu segui minha vida, cuidando da minha profissão como médica e da minha família. A vida seguiu seu curso. Eu fiquei chateada, claro, mas sabia que fiz o que precisava ser feito. Com o tempo, comecei a perceber que, apesar de toda a dor e frustração, aquilo havia sido um aprendizado para todos nós. Eles estavam longe, mas eu sempre pensei neles. Após 2 anos, decidi que era hora de trazer meus pais de volta. Eles estavam diferentes. Mudaram, amadureceram e, pela primeira vez, me tratavam com o respeito que eu sempre mereci. Não eram mais os mesmos. Então, aluguei uma casa para eles perto de nossa cidade. Como um gesto de reconciliação, voltei a pagar a faculdade da minha irmã, apesar de tudo que ela me fez passar. Mas aquele tempo longe, sem o apoio da família, foi essencial para ela aprender o valor do que estava perdendo. Hoje, minha relação com meus pais e minha irmã está transformada. Eles me respeitam, me entendem, e o que parecia ser uma separação definitiva acabou nos ensinando o que realmente importa. O que parecia ser o fim, agora é o começo de uma nova fase, mais madura e cheia de respeito. E assim, com o coração mais tranquilo, posso encerrar mais uma história. Espero que todos vocês tenham gostado. Se curtiram, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos.